Mais uma devocional, nós vamos continuar estudando Atos, e hoje nós vamos falar sobre Atos 9, nossa meditação, nosso estudo, na conversão de Paulo. É um texto muito forte, é um texto que é bem marcante, bem marcante. Saulo, ele era um rabino judeu, tá? Era um fariseu, uma pessoa extremamente culta. E ele se levantou de uma forma assim tão assintosa contra os cristãos que ele se colocou como perseguidor da igreja ao ponto de querer extirpar, aniquilar o cristianismo da face da terra. Então essa foi a missão que ele colocou para si, como uma missão dada por Deus, de acabar com os cristãos. E ele fazia isso de uma forma cruel. Ele matava as pessoas, ele prendia as pessoas, ele machucava as pessoas. Ele consentiu com a morte de Estevão e a partir dali ele começou a perseguir toda a igreja. A partir do momento que ele se levantou contra a igreja, ele era muito temido. E a Bíblia diz, ele próprio se referindo a ele, que ele se considerava como uma fera selvagem, um animal violento, irracional, que entrava nas casas e destruía tudo. Matava homens, mulheres, crianças, jovens, velhos. E um dia ele pegou algumas cartas dos sacerdotes em Jerusalém para ir a Damasco, capital da Síria. Para quê? Para trazer presos os cristãos que estavam lá e também matar os cristãos que estavam lá. E foi nesse episódio que aconteceu a conversão dele. O versículo 1. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho com letra maiúscula, que é o caminho de Cristo, o cristianismo, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Olha só a história de Paulo, da conversão dele. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, quer dizer, ele já estava quase chegando no seu destino, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. E ele caiu por terra. E ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, e alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, quer dizer, eles ouviram o diálogo de Jesus com Paulo, mas não viam nada. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, ou seja, ele ficou cego. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e não bebeu. É interessante que aqui começa a mudança na vida deste homem. Eu fico pensando naquela ideia de que você tem certeza que está fazendo a coisa certa. Eu tenho certeza que estou fazendo a coisa certa. E de uma hora para outra você se depara que você estava fazendo tudo errado. Foi isso que aconteceu com Paulo.
Eu estou matando em nome de Deus. Jesus é um charlatão, Jesus é uma pessoa que veio e enganou o povo, os discípulos são enganados e esse é um problema para o judaísmo. Eu vou extirpar, eu vou matar todos os cristãos porque Jesus não existiu, ele não ressuscitou. E tinha certeza disso até o momento de perceber que estava tremendamente, redondamente enganado, porque o próprio Jesus aparece para ele. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Eu sou Jesus, a quem você persegue. 3 dias sem comer, fazendo uma análise da vida. 3 dias revendo os conceitos, revendo os valores. Sabe que falta muito isso para nós. Falta muito nós termos um tempo de introspecção e pensarmos nas coisas que nós fazemos. Como está a nossa família? Como está a nossa saúde? Como nós estamos? O que está acontecendo conosco? Como está minha vida espiritual? Como está minha vida com Deus? 3 dias. 3 dias. E Deus, ele é tão maravilhoso que quando ele tem um plano na vida de uma pessoa, ele faz tudo convergir para que aquele plano seja executado. Ele apareceu para um homem chamado Ananias, lá em Damasco, e disse para Ananias: vai lá na casa de Judas, na rua direita, deu até o endereço, que lá está um homem chamado Saulo de Tarso. E você vai colocar a mão sobre ele, ele vai voltar a ver e você vai batizá-lo. Queridos, Deus, ele faz tudo. Deus tem um propósito na sua vida. Nada que acontece conosco é por um acaso. Ananias relutou: Senhor, mas este homem é aquele que mata. Este homem é aquele que veio lá de Jerusalém com cartas dos sacerdotes para matar-nos. Aí Deus fala uma coisa interessante para ele. Eu acho fantástica essa parte aqui do versículo 15. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, pode ir, me obedeça, vá. Este homem é meu instrumento escolhido. Eu o escolhi. Não foi ele que me escolheu. Fui eu que o escolhi. Ele é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. E sabe qual que é o propósito que eu tenho para a vida dele? Eu mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Você já parou para pensar o quanto que esse homem fez as pessoas sofrer? Ou as pessoas sofrerem? Já parou para pensar? Quantos homens, mulheres, famílias sofreram por causa da fé e morriam por causa da fé? E agora Deus está dizendo o seguinte: agora de perseguidor ele será perseguido. Eu vou ensiná-lo o privilégio de sofrer pelo meu nome. Mas ele é um instrumento escolhido, é um vaso escolhido. Ele vai levar o meu nome para os gentios. Nessa época aqui, nenhum gentil tinha se convertido ainda. Gentil são os não-judeus. Nessa época aqui, somente judeu eram os cristãos. Só havia judeus cristãos e os samaritanos. E Deus diz: ele vai levar o meu evangelho aos gentios, aqueles que não são judeus. Este é o propósito. E ele vai sofrer por minha causa. E eu vou mostrar para ele o privilégio que é sofrer por minha causa. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo, versículo 17, disse: irmão Saulo,
O Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Aqui dá uma ideia de uma visão espiritual que foi aberta, não somente uma visão física, mas também uma visão espiritual que ele começou a ver o mundo de outra forma. As escamas caíram. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as suas forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco, conversando, aprendendo. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. E a partir dele começou a ser perseguido. De perseguidor a perseguido. Versículo 22. Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Olha só, agora era ele que estava sendo procurado para ser morto. Antes ele matava, agora queriam matá-lo. Ele fugiu da cidade, conseguiu escapar. O versículo 25, os discípulos o levaram de noite, os seus discípulos levaram de noite, o fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha. E quando chegou a Jerusalém, esse texto aqui é muito importante, tá? Eu quero que você preste muita atenção, porque esse texto aqui é muito importante sobre a história da igreja, Atos. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se com os discípulos, principalmente com os apóstolos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo, ou seja, eles estavam imaginando que ele estava fingindo a conversão para chegar perto dos apóstolos e matá-los. Mas teve uma pessoa que Deus usou, Barnabé. Então Barnabé o levou aos apóstolos. Barnabé acreditou nele. Diz a Bíblia que Barnabé, natural de Chipre, também chamado José das Consolações, aquele que encoraja. Barnabé, você não tem ideia da importância deste homem na história da igreja. Barnabé, guarda esse nome, que nós vamos passar por várias etapas. É aquele homem que trabalha nos bastidores. É aquele homem que faz o trabalho de levar o piano para que alguém toque, para que o artista toque. Paulo apareceu, mas quem fez todo o contato para que ele fosse quem foi, Deus usou Barnabé. Depois Paulo foi rejeitado pela igreja, foi para Tarso e mais para frente Barnabé vai lá buscá-lo para tornar Paulo o maior apóstolo. Deus o tornou através de Barnabé. Eu quero só colocar uma coisa para você. Não fique preocupado em querer mostrar para as pessoas o que você faz. Porque tem muito trabalho importantíssimo que não aparece. São aqueles trabalhos dos bastidores que são muito importantes. Muito importantes. Não queira holofotes. Queira a glória de Deus para sua vida. E principalmente estar dentro dos propósitos de Deus para sua vida. Aí Barnabé levou os apóstolos, lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor e lhes falava. E como em Damasco havia pregado
corajosamente em nome do Senhor. 28. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentaram matá-lo. Sabendo disto, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. Olha só que coisa. Ele saiu de Jerusalém, que é a fonte de tudo, tudo acontecia em Jerusalém, levaram para Cesareia e depois levaram ele para onde? Para onde o levaram? Para sua cidade natal. E lá ele ficou no ostracismo, lá ele ficou sendo preparado por Deus. Depois nós vamos ver isso, tá? A história de Saulo, quanto tempo ele ficou sendo preparado para ser o grande apóstolo Paulo. Não foi da noite para o dia, não. Tá bom? Foram anos de preparo. Depois nós vamos estar estudando sobre isso. Agora o versículo 31 eu quero que você grife. Eu quero que você grife. O versículo 31. A igreja passava por um período de paz. Paulo parou de perseguir a igreja passava um período de paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. E quando ela estava em paz, ela se edificava, um edificando o outro, crescendo. E encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Quando uma igreja está em paz, ela cresce. Quando uma igreja está em paz, ela se encoraja. Quando uma igreja está em paz, as pessoas chegam e ficam e permanecem e ela cresce em número. Quando a igreja está em paz. É por isso que Satanás luta para colocar contendas dentro da igreja. Por isso que Satanás luta muito para colocar fofoca dentro da igreja. Por isso que Satanás luta para que as pessoas falem mal dos pastores dentro das igrejas. Por isso que Satanás luta para fazer um inferno dentro da igreja. Porque quando a igreja não está em paz, ela não cresce. Mas quando a igreja está em paz, ela se encoraja, ela se edifica e ela cresce em números. Porque pessoas do mundo, queridos, querem paz. E quando elas chegam num local que tem paz, elas permanecem. Pessoas do mundo querem um lugar de amor. E quando elas encontram um lugar de amor, elas permanecem. Pessoas do mundo querem um lugar de verdade. E quando elas encontram um lugar onde não há mentira, de gente falando por trás um do outro, de gente fofocando, de gente falando mal de pastor. Quando as pessoas encontram paz, verdade, amor, elas permanecem. É por isso que o diabo luta para colocar intriga, fofoca, rebeldia no meio da igreja, justamente para ela não crescer. Pense nisso com carinho, tá? Grifa esse versículo. Aqui acontece uma história muito bonita de Enéas. Pedro desce para Jope. É interessante que Jope ou Jope é Tel Aviv, tá? Era uma cidade, depois Jope virou um bairro de Tel Aviv. É um porto ali do mar Mediterrâneo, Tel Aviv, tá bom? Lá em Israel. Quando Enéas, paralítico há 8 anos, foi curado, disse-lhe Pedro, versículo 34, Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Palavra forte. Enéas, Jesus Cristo te cura. Jesus Cristo te cura. Palavra de Deus para a sua vida.
Jesus Cristo te cura. Versículo 36. Aí sim, em Jope, havia uma discípula chamada Tabita, ou Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Então, lá em Jope, Tel Aviv, Dorcas morava lá. E naqueles dias ela ficou doente e morreu. E o seu corpo foi levado e colocado num quarto no andar superior. Mandaram chamar Pedro. E as pessoas chorando, mostrando as roupas que ela fazia para os pobres. E Pedro, com audácia, com poder, com autoridade espiritual. Versículo 40, Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Voltando para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. E ela abriu os olhos, e vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos, toda vez que a Bíblia chama a palavra santos, são os cristãos, tá? Aqueles que são de Deus, santos. Os santos são aqueles que aceitaram Jesus no coração, que tem o Espírito Santo em suas vidas. Não são os perfeitos ou as pessoas mais certas do que outras, não. São os santos, nós, a igreja, que somos os santos. Chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. E este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope. E muitos creram no Senhor. E Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. Amanhã a gente vai ver a conversão do primeiro gentil, o centurião Cornélio, no capítulo 10 de Atos. Você vai vibrar com a história da igreja. Você vai vibrar com as cartas de Paulo inseridas dentro da história da igreja. Que agora Paulo entra em cena. Você não tem ideia do que te espera. Seja firme, coloque em dia a meditação, tire esse tempo para Deus, ouça as explicações, depois leia com calma. Você não tem ideia de como que você vai crescer. Você já está crescendo. E palavra profética para a sua vida. Você vai crescer muito em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, eu quero agradecer pela palavra do Senhor, porque assim como em Saulo, o Senhor tinha um propósito para a vida dele, o Senhor tem um propósito para cada um de nós. Assim como o Senhor o escolheu, foi o Senhor que nos escolheu. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela riqueza da tua palavra. Que o Senhor nos fortaleça, nos anime e a cada dia nos dê firmeza e perseverança. Abençoe-nos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe muito você, tá? E amanhã nós vamos estudar a conversão do primeiro não-judeu, que vai ser um marco na história da igreja. Eu espero você amanhã, se Deus quiser.